Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Agora, qual é a situação? Embora admitida o nosso atraso evolutivo, o erro não se justifica, né? O erro não se justifica. Você não tem como justificar o erro simplesmente por justificar. O que é importante nisso? É você assumir o erro, admitir que errou, não jogar a culpa no outro, como é muito comum entre nós, e tomar a decisão de consertar esse erro, não repetir esse erro. Tá certo? Como diz aquele companheiro filósofo brasileiro, o Cortella, né, tem uma frase que eu acho interessante, que se aplica ao título do nosso estudo de hoje. Ele disse numa determinada palestra: não dá para relevar o erro sob o argumento, mas errar é humano, né? E qual foi o complemento que ele colocou? Perfeito. Sim, o erro é humano, mas não é obrigatório. Tá certo? Precisamos nos convencer disso. Precisamos nos seguir aquilo que jocosamente alguns espíritas dizem que não vão mudar em determinado modo de se conduzir, que é um modo errado, que ele sabe que é errado, mas não nessa não, só na próxima. A frase do Cortella mostra que é um pensamento totalmente errado, né? Então, o mais do título, né, do estudo de hoje, o mais da frase do Cortella, né, aponta para um complemento fundamental nesse cenário que estamos tentando apresentar para vocês. Embora o erro seja humano, não é desejável permanecer nele indefinidamente. Repetindo o que já foi dito aqui, não foi para isso que o Pai nos criou, tá certo? E também, considerando o que a doutrina espírita nos traz, né, nós, cada um de nós, né, como espírito, encarnados no caso, é chamado a superar os erros, transformando esses erros, conforme já comentamos na tela anterior, em aprendizado e evolução moral. Aí sim, aí o erro acaba sendo parte, né, da caminhada, sendo parte do processo de aprendizagem, né? Agora, a estagnação, né, ou a insistência voluntária no erro, qual é o exemplo mais fácil de nós colocarmos de insistência voluntária no erro? É você saber que aquilo que você está fazendo é errado e se acomodar, né? Então, nesse cenário, para nós espíritas, particularmente, isso representa a resistência de cada um nessa situação à lei do progresso, que, como já aprendemos na parte terceira do Livro dos Espíritos, é uma das leis divinas, né? Que Kardec, com a ajuda dos espíritos que o auxiliaram, trouxeram, né, para nos mostrar sobre as leis naturais, que são as leis divinas. Tá certo? Vocês lembram disso da obra o Livro dos Espíritos. O Espiritismo, nesse cenário, enfatiza que, ao tomar consciência de seus erros, o ser humano se torna o quê? Responsável por corrigi-los e reparar os danos causados, seja nesta ou em futuras encarnações. Você admitiu que errou. Você pode até não ter, nessa atual experiência física, a chance de repará-los, né? De corrigi-los integralmente. Mas é um compromisso que você já assume, né, para a próxima, né? Para vivenciarmos o quê? A lei de causa e efeito. Para depois não reclamarmos, né, diante daquela aquele véu que a nossa memória é tomada quando reencarnamos, para não reclamarmos, né, do efeito que estamos vivenciando. Que não podemos esquecer, a doutrina nos ensina isso, não existe efeito sem uma causa. Não há injustiça nenhuma nesse cenário que acontece na nossa caminhada evolutiva. Bem, pois eu estou falando nesse contexto aí de arrependimento, de reparação, né? Então eu gostaria de trazer para vocês, lá do livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, lá na primeira parte, né? Capítulo 7, tem um tópico lá excelente.
Código Penal da Vida Futura. São 32 ou 33 itens ali. Aquilo é um roteiro de caminhada, né? Mas o item 16 é o que se aplica melhor aqui que nós estamos falando para vocês hoje, né? Depois que tenhamos infringido as leis divinas, né? Leis divinas, tenhamos errado diante do que Jesus nos legou, Kardec nos coloca, com o auxílio dos espíritos, que temos que vivenciar 3 estágios. Qual é o primeiro? O arrependimento, né? Mas o arrependimento por si só, não. O reconhecimento sincero do teu erro e da verdadeira desejo de mudar, de consertar. Bom, qual é o segundo estágio? Falei há pouco aqui. Expiação, né? Onde você vai ter a vivência das consequências do seu erro, né? Você lesou, você causou dano a algum companheiro ou alguns companheiros no outro momento, né? Então, essa vivência em que você vai passar pelo que você fez o companheiro ou os companheiros passar, funciona assim como um aprendizado. Você vai ver a dor que você causou ao seu irmão, né? Aquele que é o seu próximo e que Jesus disse que você tem que amar como a si próprio.